Este programa é patrocinado por Carnes Sá da Bandeira, FMB Desporto, Boa noite, espectadores da Norte TV, sejam bem-vindos a mais um Rola a Bola. No programa de hoje temos o Vila Futebol Clube e temos na nossa companhia o presidente do clube, Manuel Carvalho. Boa noite, Manuel. Boa noite. O treinador do clube, Gonçalo Silva. Boa noite. O capitão de equipa, centrocampista, Marcos Rocha. Boa noite. E como já é habitual, o nosso comentador residente, Mr. Veloso. Boa noite. Boa noite. Irei começar pelo presidente. Presidente, em tempos vilanovense, agora Vila Futebol Clube. Para além do nome, qual é que foram as principais mudanças no próprio clube? Não, ora bem, eu, como toda a gente sabe, em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores, ao meu amigo Veloso, boa noite. Muitos anos, à produção, e obrigados pelo convite, por nos convidar para estar cá. Em relação à pergunta que me coloca, é assim, por muito que a gente queira, não conseguimos dissociar o vilanovense do Vila. São duas coisas que, embora sejam dois clubes... Uma nasce a partir da outra, não é? Dois clubes diferentes, mas que estão ligados de uma forma, portanto, que não há hipótese de desligar. Obviamente que, pronto, isto não é um assunto que se calhar nem devia ser discutido tão abertamente, mas não somos os únicos. Outros clubes fizeram isso, infelizmente. Por exemplo, Salgueiros, do Marco. O Marco, o Salgueiros, o Farense, Felgueiras, enfim. E isto, já para lhe dar aqui uma pequena achega a esta situação, isto, quanto a mim, é o reflexo do futebol português, na sua conjuntura, a nível de dirigentes. Então não lhe surpreende que casos desses se passem nos próximos anos? Vai acontecer, infelizmente, vão acontecer mais casos destes. Porque o futebol, a partir de determinada altura, na minha perspectiva, foi desvirtuado. E foi desvirtuado de uma forma em que, com todo o respeito por todos os clubes e todas as pessoas que estão no futebol, começou a entrar gente no futebol e, concretamente, pessoas para diretores e presidentes que sabiam de tudo menos de futebol. E depois acaba nisto. Com o decorrer dos anos, satisfazer vaidades, caprichos, pessoas que tentaram, através do futebol, catapultar-se para outras situações, até muitos politicamente, servindo-se do futebol. Estou a falar genericamente e a nível nacional, não é só o caso nós estamos a falar de futebol distrital, mas eu conheço o futebol nacional de les a les. E, portanto, isto foi uma situação que, a partir de determinada altura, os diretores e os presidentes do clube não eram aquelas pessoas que, normalmente, e no meu tempo de jogador, as pessoas serviam as coletividades com amor à causa, com amor à camisola, e isso fazia com que o futebol fosse mais sério e os clubes fossem mais sustentados, porque eram sustentados em projetos. A partir de determinada altura gerou-se uma confusão muito grande e um indivíduo que tivesse meia dúzia de gestões já servia para presidente. Enquanto o dinheiro durou... O Manuel Carvalho já teve na parte diretiva desde o ano 2004. Nunca em algum momento, nos anos que foram até 2010, que foi depois em 2010 que mudou o nome, nunca em dado momento pensou que fosse acontecer isto, mais tarde ou mais cedo, esta mudança de nome? Sim, é assim, eu quando cheguei ao Vilanovense, se 15 dias antes de eu entrei no Vilanovense em agosto de 2004, e se 15 dias antes ou uma semana antes alguém me dissesse que eu algum dia ia ser diretor do Vilanovense, eu era capaz de lhe chamar maluco,
porque foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça até essa altura. Conhecia o Vilanovense do futebol, por fora, conhecia as pessoas que estavam no Vilanovense, sabia que o Vilanovense nessa altura já estava a atravessar uma crise muito grande, derivado a algumas situações que eu já referi atrás, mas nunca me passou pela cabeça em ser diretor do Vilanovense. Eu nessa altura estava na Naval 1º de Maio a colaborar com um homem que, para mim, foi das poucas pessoas sérias que eu encontrei no futebol, que se chama Aprísio Santos, e há um dia em que ele me diz assim, surpreendentemente, epá, tens que ir dar uma ajuda porque temos que safar o Vila, porque o Vila vai acabar. E ia mesmo, ou seja, eu cheguei ao Vilanovense numa quarta-feira e o Vilanovense já tinha feito uma falta de comparência no domingo anterior e no domingo seguinte tinha jogo e não tinha sido nada feito para que o jogo fosse adiado. Ou seja, já ia acabar em 2004, à luz dos não é? regulamentos, 2 faltas de comparência consecutivas permitia a extinção do clube. E em 3 dias, portanto de quarta-feira até domingo, ou neste caso até sábado, nós conseguimos renegociar para aí com 30 ou 40 credores que o clube tinha, resolver toda essa situação financeira, com a ajuda dele, claro, e adiar os jogos seguintes, que foi o Valenciano e o Trofense. Por acaso consegui adiar os jogos porque já estava bem relacionado e tinha amigos até inclusive nesses clubes, e aí o Vila salvou-se, o Vilanovense. Mas isto já foi quase que, eu costumo dizer que cheguei ao Vilanovense como um bombeiro, Salvador da um pátria, incêndio, quase, não é? e que depois fui ficando. Nunca me passou pela cabeça ser presidente. E como é que os adeptos reagiram a toda esta situação? Certamente a forma não foi a mais pacífica, talvez, não? Não, os adeptos, é assim, o Vilanovense é um clube que tem uma história muito, muito rica no futebol nacional. O Vilanovense, ao longo dos anos, e eu sabia de algumas coisas mesmo fora, porque fui sempre um homem do futebol, e falava com pessoas que estavam ligadas ao clube, mas hoje já conheço mais um bocadinho, já tive o cuidado de ir estudar um bocado a história do clube, e posso lhe dizer que, por exemplo, o Vilanovense, quando o Estádio Nacional foi inaugurado, foi só a melhor representação do país que lá esteve, na inauguração do Estádio Nacional. O Vilanovense tinha um parque, não é por acaso que se chama Parque Soares dos Reis, que era dos melhores parques do país, tinha tudo lá dentro. Agora, foi um clube que até ao 25 de Abril, falando objetivamente, foi sempre bem governado, ou seja, foi governado dentro daqueles princípios que eu referi logo no início da minha intervenção. A partir da altura, e com as facilidades que se começaram a criar, com a promiscuidade que começou a existir entre a política e o futebol, o Vilanovense começou a dar um passo maior que a perna, e portanto a partir daí começaram-se a criar situações que foram insustentáveis, e com o decorrer dos anos isto foi andando até que acabou dessa maneira, ao ponto do clube ser extinto como o Vilanovense no futebol sénior, porque de facto era uma situação financeira insustentável. Mas em termos de número de sócios, notou alguma quebra? Ou claro que ao desaparecer o futebol sénior, obviamente que a mola real de qualquer clube é o futebol sénior, e desaparecendo o futebol sénior, como foi o caso, houveram muitos sócios que saíram. E depois há outra coisa também que é importante, é que o Vilanovense tem uma camada de sócios com uma faixa etária já bastante elevada, são pessoas, a grande maioria são pessoas com idade superior à minha, e portanto vivem o clube de uma forma que é apaixonada, mas que muitas vezes também é um bocadinho retrógrada, quer dizer, e o clube tem que abrir, tem que haver ali uma mescla, tem que haver um misto de paixão com objetivos, não podemos estar presos e agarrados ao passado, e portanto penso que neste momento está-se a tentar fazer isso. Mas ainda verifica muita assistência, tanto nos jogos em casa como nos jogos fora? Sim, o Vila, e agora refiro-me ao Vila porque é o Vila, efetivamente, exato, o que diz respeito ao futebol sénior. Neste momento, nesta série, nesta divisão, arrisco-me a dizer que é de longe e em média o clube que todas as semanas, ou sempre que jogamos fora, leva mais gente. Ou seja,
nós somos um pouco o abono de família dos outros clubes. Então também arrisco a dizer que o Vila Futebol Clube é o clube com mais adeptos no Concelho de Gaia? Ou é complicado? Sim, acho que chegar sim. no número? Não, acho que sim, não tenho dúvidas que é o clube com mais adeptos, é o clube mais central, é o clube com mais história. Continua a ser o clube com mais mística? É o clube com mais mística, independentemente de todo o respeito que tenho por todas as coletividades. E respeito e bom relacionamento, porque há uma coisa que eu verifico, que muitas vezes no futebol acontece, confunde-se rivalidade com boas relações, ou seja, o facto de haver rivalidade dentro das 4 linhas não quer dizer que as direções não tenham um bom relacionamento e não tenham entendimentos, e isso em Gaia é um pouco difícil. É muita rivalidade, não é? Foi criada uma organização em Gaia aqui há uns anos atrás, que é a União dos Clubes de Gaia, da qual eu cheguei a fazer parte ainda, e rapidamente me afastei, porque aquilo não era a União dos Clubes de Gaia, aquilo era a Desunião dos Clubes de Gaia. E portanto, acho que tem que ser os dirigentes, tem que ser fundamentalmente os presidentes, que têm que ter um papel nesse aspecto de convergência, não de interesses comuns entre clubes, porque isso é impossível, cada um tem que defender a sua dama, mas fora das 4 linhas, fora dos 90 minutos em que estamos a disputar, aí tem que haver bom senso e bom relacionamento entre as coletividades, e isso, eu pauto-me por essa situação. Quando tomei posse, convidei alguns presidentes dos clubes para estar presentes, coisa que muita gente do Vila Nova se admirou, porque não era normal, quer dizer, há ali às vezes uma hostilidade saloia, que eu costumo chamar uma hostilidade saloia, que em nada beneficia os clubes, porque repare, se eu não me dou bem com o meu vizinho, com quem é que me vou dar? Se a minha casa estiver a arder, quem será a primeira pessoa que me pode ajudar? Tem que criar boas relações com se eu me der mal com ele, a casa arde, ele deixa-me arder a casa. Portanto, eu queria deixar esta mensagem aqui a todos os clubes, porque de facto tenho procurado, mesmo contra a vontade de algumas pessoas, entre aspas, aqueles velhos do Restelo, mas isso a mim não me... Portanto, não é por esse caminho que eu vou. Acho que o caminho do Vila Novense e do Vila, simultaneamente, porque neste momento sou presidente da Comissão Administrativa do Vila Novense e presidente da direção do Vila. Acumulo 2 funções, não só eu como os meus colegas. E, portanto, este caminho foi a linha que eu tracei. Nunca pensei ser presidente, mas agora que assumi, é esta linha que eu vou traçar, e se não for assim não tem interesse para mim. Presumo que, enquanto presidente, um dos principais desafios da sua direção é recuperar a identidade de uma certa forma perdida do Vila Novense. Talvez passar a identidade que tinha há uns anos atrás, com aquela mística toda, agora para o Vila Futebol Clube. É um dos principais desafios, talvez, não é? Sim, quer dizer, eu não direi que o Vila Novense, ou seja, o Vila que se vai manter eternamente. Há aqui um objetivo que, se um dia for possível, obviamente que a pretensão da maioria dos associados e de toda a gente é que, quando for possível estabilizar o clube e financeiramente resolver algumas situações, que um dia consigamos voltar a ser só uma coletividade e regressar ao Vila Novense Futebol Clube. Agora, para isso é preciso de facto mudar muita coisa, e há 2 coisas que são fundamentais dentro deste clube, que é mentalidade e união. Precisam de ser mudadas as mentalidades e haver muita união, porque para além das dificuldades financeiras, para além de muita coisa que o clube tem, que de facto é muito difícil de gerir, mas a desunião, a intriga, a maldicência é de facto o inimigo maior do clube. E eu, na minha tomada de posse, disse aos vilanovenses de que um dos objetivos principais era uni-los, e é isso que estou a tentar fazer. Não tenho ressabiamentos contra ninguém, não alimento guerras do passado de ninguém, não é para isso que eu assumi, e portanto, enquanto me deixarem, esse vai ser o meu caminho. E a Câmara Municipal de Gaia percebe as dificuldades que o clube está a passar e dá um apoio precioso ao clube? Bem, a Câmara Municipal de Gaia, como todas as câmaras, neste momento tem uma conjuntura financeira que é muito difícil
apoiar as coletividades. E o Vilanovense, em tempos, foi apoiado pela Câmara Municipal de Gaia. Ou seja, se calhar eu direi que, na minha perspectiva, se calhar esse foi um dos maiores males do clube, porque quando uma Câmara apoia um clube em determinada altura, com verbas bastante altas, porque foi o caso, depois os dirigentes habituam-se a esse tipo de situação, a viver de valores de oxigénio e de coisas que não são realistas, não são sustentáveis. E, obviamente, que quando esses subsídios começaram a falhar, o clube começou a ter problemas, porque Gaia tem muitos clubes. É verdade que a Câmara tem feito infraestruturas em todos os clubes. Também é verdade que é um dos concelhos maiores do país. Sim, é um dos maiores do país, mas são muitas coletividades, o investimento é muito grande. Hoje em Gaia quase todos os clubes estão dotados de sintéticos, de bons equipamentos. E é complicado ajudar claro todos. Que ou se faz uma coisa ou se faz outra. Agora, de facto, o Vilanovense, penso que neste aspecto, em termos de apoios, no meu tempo e desde que eu estou no clube, também posso dizer que, tirando a colocação de um sintético que foi posto lá e alguns melhoramentos, objetivamente em termos de subsídios, aquilo que muitos clubes têm, porque neste momento, repara uma coisa, há clubes que estão a competir connosco diretamente, até em lugares de subida, que se eu tivesse uma situação, ou se o Vila tivesse uma situação igual, se calhar neste momento podia estar em primeiro também, se eu tivesse quem me pagasse a luz ao fim do mês, a água, o gás, etc., isso era meio caminho andado. Agora, Mas fala, por exemplo, do Golpilhar e do Valadares, que são clubes do concelho que estão no topo. Quase todos. Em Gaia, todos, se fizeram um apanhado, quase todos os clubes têm benesses que o Vila não tem. Mas porquê é que acha que acontece isso? Porque é assim, o Vilanovense, pela sua mística, pelo seu passado, eu ainda hoje vou a determinados clubes de Gaia, ainda hoje ouço dizer que o Vilanovense é o clube da Câmara. E foi criada esta ideia de que o Vilanovense foi o clube do sistema, chamemos-lo assim, se quisermos, e recuar uns anos atrás. Talvez por dar o nome ao próprio concelho, não é? Exatamente, porque é o clube mais carismático, é o clube... E depois também, vamos ser sérios e honestos, parte deste problema do clube também são os próprios vilanovenses que têm a culpa, porque hoje muita gente dorme à sombra do estatuto de muitos anos atrás. É verdade. Ou seja, o Vilanovense foi durante muitos anos o maior clube de Gaia. Isso não há dúvida nenhuma, é o clube com mais historial, com mais tudo. Só que não basta, hoje não é. E as pessoas têm que ter a capacidade de viver com esta realidade. Hoje é preciso ter a humildade de reconhecer que temos que seguir por outros caminhos para recuperar a identidade e resolver alguns problemas, muitos problemas financeiros que o clube tem, para poder voltar a vir a ser. Gonçalo Silva, mais uma vez boa noite. Boa noite. Acha que a curto e médio prazo vai ser fácil recuperar esta identidade perdida do Vila? E como é que analisa toda esta situação ao redor do clube? A curto prazo não me parece que seja fácil, não é? Porque demora sempre alguns anos a conseguir. O que me parece quando cheguei ao clube foi há 6 anos atrás, 6 anos e meio, o que me parecia, vendo a história do clube, é que o clube tinha parado no tempo. Quer dizer, vivia-se de uma ilusão que o clube era o maior clube de Gaia, mas na realidade as camadas jovens estavam quase todas na segunda divisão, o clube desceu da terceira para a honra, da honra para a primeira e até à sua fase de extinção, portanto tinha que ser um caminho completamente o inverso, que era começar das bases até ao topo. E começar das bases começa pelas camadas jovens, não é? Pela qualidade das camadas jovens, dos jogadores das camadas jovens, pelas dificuldades que o clube atravessa financeiras, mais necessário ainda no trabalho de base, conseguir aproveitar os jogadores das camadas jovens, passando para os séniores, projetando-os para conseguir outros níveis de competição e desenvolvimento e de estabilidade nas divisões, e isso demora bastantes anos esse processo de formação. Um jogador não se consegue formar, portanto, de um ano para o outro. Se conseguirmos começar a trabalhar com qualidade nas escolas, portanto, vamos 2 anos por escalão até chegar aos séniores, estamos a falar quase em 10 anos de trabalho.
E esses 10 anos, portanto, demora tempo. Portanto, acho que passa um bocado por aí, dar qualidade, ter um escalão de júniores ou juvenis, conseguir ir para o nacional, de forma a que os jogadores tenham um ritmo competitivo para integrar uma equipa sénior, mesmo de honra, ou terceira que vai ser extinta, que vai passar à elite, os jogadores que tenham passado pelo nacional, têm que passar por isso, nunca os jogadores que tenham passado quase toda a sua formação numa segunda distrital, indo de vez em quando à primeira e baixando novamente à segunda. Portanto, o ritmo competitivo nada tem a ver com o escalão nacional de camadas jovens e passa por esses objetivos e depois consolidado toda essa etapa da formação, obviamente o clube vai para outros patamares. Consegue-se outros patamares em termos séniores, mas isso vai passar pelo que aconteceu anteriormente, que é, havendo dinheiro, projeta-se jogadores de fora a ganhar bastantes ordenados, vindo de umas segundas divisões, etc. Consegue-se uma equipa com experiência. Acaba por os jogadores se motivarem mais a ir para o Exatamente, os camadas jovens chegam aos séniores, não têm hipótese para saltar muitas vezes para saltar para os séniores, mas depois vai haver outra vez o fosso e vai aqui acabar por cair. Portanto, tem que ser bases consolidadas para se conseguir um desenvolvimento sustentável e de forma a que não haja depois a queda total, não é? Foi o que acabou por acontecer. O Gonçalo Silva já foi jogador do clube, no ano passado era adjunto e assumiu o comando técnico de treinador principal na época passada. Este ano continua como técnico principal. Como é que está a ser toda esta experiência como treinador principal do Vila Futebol Clube? Está a ser boa. Já tinha sido treinador, já tinha 8 anos de treinador de camadas jovens, portanto, quando foi o presidente, que na altura não era presidente, me convidou para assumir como adjunto dos séniores, aceitei de bom grado, era uma etapa acima, acabou por correr mal o início de temporada, por várias razões, várias razões. Eu diria que era difícil correr bem, pelas todas as razões anteriores que tinham acontecido inesperadamente, era difícil correr bem a época. Todas as razões financeiras? Também, e não só. E quais é que eram as outras razões? Uma foi de jogadores saírem, que não estava a contar que saíssem, não é? Ficámos com 2 médios centros num plantel, a equipa ficou, não diria que não tinha qualidade, mas completamente desequilibrada. Depois perdeu o treinador uma semana antes, salvo erro de 3 dias antes de começar a pré-época, quando ninguém contava, nem os jogadores. O plantel estava praticamente definido, quando o treinador saiu e levou alguns jogadores, passou a deixar de estar definido. Portanto, e foi quase tudo a mesma posição. Passou a ser uma equipa desequilibrada, começou a haver pressões externas, a equipa também era jovem e começou ali a balançar nos jogos em casa e tudo, pronto, e acabou por correr mal. Depois acabam por convidar para assumir a equipa, assumi, com o apoio da direção, do presidente, do atual presidente agora, e dos jogadores, e conseguimos dar a volta. Foi difícil, foi bastante difícil o ano passado, foi um ano desgastante para mim e para os jogadores, mas acreditámos sempre que conseguíamos e conseguimos o objetivo, que era a manutenção, conseguimos. Foi o possível, diremos que foi o possível. Mas não lhe surpreendeu esta sua evolução rápida na sua carreira? Com 33 anos, já ser o treinador principal do clube, não surpreende? Eu diria-lhe assim, trabalhei muito para cá chegar, também sou sincero, trabalhei muito, estudei muito para cá chegar e quando tive a oportunidade nas camadas jovens também mostrei sempre resultados. Tive subido as divisões, nunca tive uma descida, etc. E sabia que, ao darem-me a oportunidade, queria agarrá-la. E agarrei, mas por isso tive a ajuda dos jogadores. E depois outra ajuda que é fundamental. Foi da pessoa que está aqui ao meu lado, que agora é presidente, e mais o meu diretor, que foram impecáveis. Quando tiveram que me segurar, seguraram. Quando tiveram que me apoiar, apoiaram. Quando eu tive que apoiar eles, exatamente a mesma coisa. E juntos, com todas as dificuldades e obstáculos que tivemos o ano passado, tanto internos como externos, isso uniu-nos mais. Direção, treinador, jogadores e todos juntos, mão dada, conseguimos passar todos os obstáculos. Ao passar cada obstáculo, fomos evoluindo. Fui evoluindo eu como treinador, fui evoluindo a equipa individualmente e coletivamente e foi evoluindo o presidente, que até depois transporta isso e mais algumas situações para assumir o clube em definitivo. Isso fez-me o crescimento. Ou seja, há uma simbiose perfeita entre todos, não é? E este ano, pronto, quando sou novamente convidado, pronto, há ali um impasse, que há a mudança da comissão administrativa, que quando o Sr. Manuel Carvalho assumiu a direção, perdemos 5 ou 6 jogadores fulcrais da equipa que já era curta, voltámos tudo à estaca zero e voltámos a reconstruir uma equipa com jovens, sem grandes hipóteses financeiras,
Este ano chegámos a jogar com 5 jogadores primeiro ano, portanto, repare. Mas ainda bem que colocou esse aspecto. Não acha que é uma das principais características do técnico português inventar constantemente? Sim, é verdade que os técnicos portugueses, mesmo a nível europeu, têm demonstrado grande qualidade e conseguem muitas vezes resultados que não se espera. Isso porque, penso eu, na minha opinião, que a nível tático e de metodologia de treino está bastante desenvolvido o treinador português. Se calhar é melhor do que penso, e isso demonstra-se a nível europeu. Com menos recursos conseguimos melhores resultados do que equipas de outros países. E foi o que fizemos. Na realidade, os jogadores têm qualidade, têm pouca experiência, mas à medida que vão treinando, vão jogando, vão crescendo, individualmente, o coletivo sobressai ainda mais, temos crescido e estamos a fazer um campeonato acima da média, porque o que era pedido, vindo das dificuldades que tínhamos no início da época, era a manutenção, mais tranquila do que o ano passado, e estamos atualmente no quinto lugar com os mesmos pontos do quarto e com boas exibições. Os jogos estão neste momento a 10 pontos do segundo classificado. Sim. Acha que pode subir de divisão ou não passa pela cabeça? Não sei, o nosso objetivo nunca foi subir da divisão. O objetivo era a manutenção, não íamos dar um passo maior que a perna, porque na realidade a equipa eram jogadores jovens, muitos nem sequer conhecia, havia muita desconfiança perante a equipa, até pelo técnico que era novo, a equipa exatamente a mesma coisa, tínhamos uma média de idade de 22 anos, portanto o jogador que está aqui, que é capitão, é o segundo mais velho do plantel, tem 26 anos, depois tem um com 31, entre os 26 e os 30 anos normalmente é quando o jogador atinge a sua maior maturidade em termos futebolísticos, não temos nenhum, mas conseguimos, na realidade juntámos, portanto o objetivo era esse. Agora tínhamos sempre o sonho e teremos sempre de conseguir a subida da divisão. Ainda mais sabemos que agora vai haver os acertos das divisões, nunca sabemos quantos vão subir. Já tivemos em quarto a 5 pontos do quinto, mas nessa altura não nos deixaram lá ficar e fomos bastante prejudicados com arbitragens, coisas que eu sinceramente, em 33 anos, 20 anos quase de futebol, em termos de camadas jovens e séniores, nunca tinha visto. Foi coisas que eu nunca tinha visto. Fomos bastante prejudicados, perdemos bastantes pontos, portanto, tivemos a 5 pontos do quinto, já tivemos a 6 do quarto, portanto, imagino quantos pontos seguidos perdemos, nunca tínhamos perdido, mas vamos conseguir, pelo menos, manter essa classificação, com certeza. Marcos Rocha, mais uma vez boa noite. Que análise é que faz a todo este panorama da equipa? Uma análise positiva. Temos estado bem, um grupo muito unido, com o apoio da direção sempre, tenta fazer o melhor por nós, um bom treinador, bem acompanhado por um bom adjunto também, que nos apoia, que trabalha, faz-nos trabalhar bem, empenhar-nos durante a semana, para que ao domingo os resultados sejam o que a gente espera, que é a vitória, que sejam positivos neste caso. Eu já jogo há uns anos neste clube, sou o jogador mais antigo do plantel. Foi formado no clube? Fui formado no clube, por isso já vivi muitas situações, diversas até. Viveu o pré e o pós? O pré e o pós, neste caso. Já vivi boas e as piores também, as melhores e as piores. Mas acho que este clube, pela dimensão que teve e que ainda vai ter, porque se todos os vilanovenses, ou Vila neste caso, que é o atual nome, se unirem, como já foi em tempos, acho que nós temos tudo para dar certo e para andar para a frente. E é isso que tenta, como capitão de equipa, demonstrar aos seus colegas de equipa, não é? Mantê-los motivados, unidos, com espírito de equipa, de sacrifício. Temos um plantel muito unido, um plantel jovem, que às vezes também, eu sou jovem ainda, não é? Tenho 26 anos, ainda sou novo, ainda tenho muito para aprender e estou sempre a aprender, fará os mais novos que estão sempre a aprender e ainda têm mais margem para aprender, não é? Claro que as coisas hoje em dia são diferentes de há uns anos atrás, porque a mentalidade é outra. Eu por exemplo, quando subi aos séniores, subia um sénior, um júnior aos séniores neste caso, 2 no máximo, e quando subia, e hoje em dia sobem 5 e 6, e isso é bom porque dá a oportunidade dos mais jovens conseguirem progredirem e aprenderem
juntamente com os mais velhos, o melhor, que é o futebol, que a gente tem que aprender, não é? Melhorar. E em relação ao técnico, está a começar agora a sua carreira como treinador, é claro que o clube e os próprios jogadores sentem que um técnico que conhece bem os cantos à casa, digamos assim, melhora o próprio desenvolvimento da equipa, não é? É certo, é o treinador certo para si neste momento no clube? Sim, eu acho que sim, porque tem demonstrado isso. É um treinador jovem, que tem ambição, é um treinador que apoia os seus jogadores, preocupa-se com os seus jogadores, os métodos de trabalho são bons, são métodos já mais desenvolvidos e acho que todo o plantel, mesmo os que jogam, que é normal, que estão mais satisfeitos com o treinador, mas mesmo os que não jogam, dentro do nosso plantel não vejo ninguém a falar mal do treinador, só tenho a dizer bem, porque é um treinador que nos deixa muito à vontade e que nos faz praticar o que a gente mais gosta, que é um bom futebol, claro. Porque pelo que a gente tem visto durante os fins de semana que tem jogado, a gente provavelmente é a equipa a jogar o melhor futebol da nossa divisão. Por isso, por aí já se vê a qualidade do treinador. É um jogador que gosta de futebol de ataque, não é? Exatamente. E para as pessoas que não o conhecem, como é que se define como jogador? As suas principais características de campista? Um bocado temperamental, porque vivo intensamente o futebol e principalmente este clube, porque é o clube que é do meu coração. Eu jogo, como se costuma dizer, com amor à camisola, apesar de ter 26 anos e já saí do clube, mas jogar no Vila é totalmente diferente do que jogar noutro clube. A mística do Vila é totalmente diferente. A gente no Vila, eu tenho amigos meus que é a primeira vez que estão a jogar no Vila, mas eles dizem que é totalmente diferente, já sentem isso, em poucos meses já sentem isso, que jogar no Vila é totalmente diferente. A gente sente o carinho, a massa associativa que faz a gente vibrar e cada vez evoluir e ser melhor. Mr. Veloso, mais uma vez boa noite. Boa noite. Por tudo aquilo que já foi dito aqui do clube e de todas estas mudanças, gostaria de destacar mais alguma coisa ou fazer um comentário rápido? Não vale a pena fazer muito com a pessoa que está à frente do clube, com o Sr. Manuel Carvalho. Um homem de futebol, um homem ponderado, um homem com H grande, um homem que conhece bem o futebol, conhece. Ele já falou tudo do clube, portanto só lhe digo que de todos os presidentes que esteve aqui no nosso programa, foi só simplesmente o melhor que identificou o seu clube, foi de facto a pessoa, portanto não vale a pena falar do Vila Nova de Gaia. Agora, eu falando do Vila Nova de Gaia, o treinador também, gostei muito do discurso do treinador, acho que tem um bom perfil, um bom discurso, é um jovem também, dá-me a sensação que é um potencial e foi uma aposta do Presidente. O Presidente é um homem que conhece bem os cantos, conhece bem o Vila, que foi vilanovense. Eu conheço melhor o vilanovense. Eu conheço no tempo do vilanovense. No vilanovense passaram muito bons treinadores, muito bons jogadores. Ganhou-se muito dinheiro no vilanovense. O Vila Nova de Gaia era simplesmente o melhor clube mais representativo de Vila Nova de Gaia. Era o clube que toda a gente gostava de treinar, toda a gente gostava de jogar. Jogaram lá muitos jogadores, ganhou-se lá muito dinheiro. Pronto, e agora está de facto, agora é o Vila. Gostei também aqui do capitão, também, dizendo que gosta do vilanovense. Tendo quem tenha à frente do clube e o Presidente, que eu dou-lhe os meus parabéns e é uma pessoa que eu faço votos para que lhe corra tudo bem. E está no caminho certo, o Vila Nova está de facto no caminho. Não vale a pena falar do Vila Futebol Clube, porque de facto o Presidente identificou bem o clube. Para finalizar a primeira parte, em relação à sua vida profissional e pessoal, na atualidade teve com um pé no Candal, ou mesmo com os dois pés, e acabou por não assumir o comando técnico da equipa. O que é que aconteceu para que tal não tivesse acontecido? Eu já disse, quer dizer, hoje estamos a falar do Vila Novense Futebol Clube, com muito prazer. Não queria falar disso. Foi uma passagem como um homem de futebol,
são homens experientes, já treinei em várias equipas. Mas já tem algum projeto em mente? Já tenho, não. Neste momento não tenho nada, estou aqui neste programa, estou com bastante coisa. Já treinei muitas equipas em Gaia, já fui jogador de vários clubes, portanto tive prazer em entrar dentro daquela casa do Candal. Foi de facto um prazer. Agora sim, estou fora, estou noutra e sigar em frente. Vou-te levar para o Bragança outra vez. Nunca se sabe o futebol. Aliás, esse senhor é uma pessoa influentíssima no futebol, é um homem de futebol. O Vila está bem servido com Manuel Carvalho. Com o Telefonema há uns anos, é verdade. Coloquei no Bragança. É verdade, foi o treinador do Telefonema e disse, tens aqui o treinador. Absolutamente. Mas se tivesse que dizer agora o clube certo, sei que é complicado dizer o clube certo de um treinador, mas se tivesse que dizer o clube certo para o Mr. Veloso nesta fase da sua carreira, qual é que diria? O clube certo? Sim. Ou a divisão certa? Eu penso que o António Veloso treina qualquer clube, quer dizer, ele foi um homem do futebol sempre. Agora, se calhar é um dos injustiçados da nossa praça. Não há dúvida nenhuma. O futebol, como eu disse no início, tem muita gente que gravita à volta do futebol que não percebe nada disto, e normalmente as pessoas mais sérias e aqueles que muitas vezes merecem são os que ficam para trás, e os hipócritas é que andam à frente. Este é o mal do nosso futebol. Portanto, e eu dou-vos os parabéns porque vocês, de facto, ao darem fazerem esta divulgação ao futebol distrital e às divisões mais baixas, de facto é de louvar, porque nós temos uma comunicação social que só se vira para os clubes grandes, para aquilo que para os interesses económicos, e o futebol na sua essência é aqui, não é lá em cima. Lá em cima é a hipocrisia, é muitas coisas. Muitos jogadores que estão agora lá em cima começaram a maioria deles, nós, quando digo nós, e eu já passei por todos os escalões do futebol português, mas neste momento são clubes como o Vilanovense e outros destas divisões que criam os jogadores que vão chegar lá em cima, porque é muito fácil o Porto, o Benfica, o Sporting. Temos mesmo que finalizar esta primeira parte, para finalizar. Fazer uma campanha e reúne 200 miúdos para escolher um ou dois. De onde é que são esses miúdos? São destes clubes, destas divisões. É verdade. Depois têm bons miúdos, mas mais grave é que depois não os aproveitam nos séniores, que a gente chega aqui por sénior e vê um ou dois. Nós já iremos falar na segunda parte das camadas jovens. Faremos agora um curtíssimo intervalo. Fique por aí, voltamos dentro de instantes. Até já.